Bem-vindos ao Primeira Pessoa. Francisco Rodrigues dos Santos está há pouco mais de um ano à frente do CDS e acabou de pedir um voto de confiança ao Conselho Nacional do Partido. Tendo já sido feito o balanço destes dias recentes e agitados, o Jornal Económico pretende agora conhecer a estratégia para o futuro próximo, sobretudo tendo os olhos postos nos resultados das eleições autárquicas de setembro-outubro, que serão fundamentais para o partido e o seu líder. Estamos em sua casa, na sede nacional do CDS, mesmo assim digo-lhe, bem-vindo ao Jornal Económico. Que metas definiria concretamente para aquilo que poderá ser considerado uma vitória ou uma derrota do CDS nas eleições autárquicas? Boa tarde, João. Obrigado pelo convite que me endereçou em nome do Jornal Económico. É com muito gosto que falo para o vosso órgão de comunicação social. Olha, as eleições autárquicas, por natureza, prendem-se com o ADN político do CDS e que nós assentamos e defendemos um modelo municipalista para o país, estruturado com base no poder local e na política de proximidade com os eleitores. Portanto, as transformações sociais ao nível da melhoria das condições de vida dos portugueses prendem-se naturalmente com as políticas públicas que os nossos autarcas serão capazes de desenvolver durante o próximo mandato. Ao nível de objetivos concretos, o CDS, naturalmente, como partido conservador que é, pretende manter as suas 6 câmaras municipais e aumentar o número de mandatos a nível nacional, ou seja, nos 308 concelhos, norte a sul e ilhas. E temos uma estratégia para prosseguir esses objetivos que se desdobra em 2 vias. Uma é através de listas próprias, em que o CDS se apresenta por si só a votos, que é um partido naturalmente tem uma vocação autónoma de poder e tem os valores que pretende defender e sufragar em urnas, e a outra opção é em listas de coligação, preferencialmente com o Partido Social Democrata, com quem governamos dezenas de câmaras a nível nacional e onde pretendemos até conquistar mais ao Partido Socialista. Portanto, se quiser fazer uma súmula, nós pretendemos que a nível nacional, à semelhança daquilo que tem sido o espírito em anos anteriores, que o CDS e o PSD, o centro-direita, possa vencer as eleições autárquicas e impedir que o PS o faça, como, por exemplo, aconteceu em 2009, em 2013 e em 2017. Definiu-me claramente o que é uma vitória, um resultado aceitável. Esqueceu-se de dizer o que é que seria uma derrota para o CDS. Uma derrota seria o CDS perder alguma das suas 6 câmaras que detém atualmente ou, no saldo global, haver uma perda acentuada de mandatos autárquicos. Portanto, isso seria um resultado negativo que certamente nós não desejamos. Nessas 6 câmaras e dentro daquilo que será o acordo com o PSD, poder-se assistir ao PSD a apoiar os candidatos do CDS? O que acontece, por norma, é nas câmaras em que quer CDS, quer PSD governam isoladamente, ou seja, por si próprios, não é tradição entre os 2 partidos haver coligações pré-eleitorais. No entanto, a nossa estratégia autárquica, coordenada e articulada com o PSD, terá que ser estudada caso a caso, entre as direções nacionais dos 2 partidos. Ainda não está definido? Essa política ainda não está definida de forma objetiva e dependerá também das conversações que estamos a ter lugar ao longo das últimas semanas. Já percebi, se estiver errado, corrija-me, que em Lisboa e no Porto provavelmente vamos ter coligações entre PSD e CDS. O que acontece é, no Porto, nós apoiamos Rui Moreira, que é um movimento independente, e as nossas estruturas locais já se manifestaram nesse sentido. Pretendemos renovar este patrocínio político à candidatura. Mas aí o PSD será autónomo no Porto. Exatamente, o PSD ou apresentará uma candidatura autónoma ou apoiará a candidatura de Rui Moreira. Agora, isto é uma decisão que caberá aos órgãos do PSD. Em Lisboa, para a direita, digamos assim, o centro-direita ter qualquer possibilidade de ganhar a Câmara a Fernando Medina, é natural que haja uma coligação, é isso? Exatamente. Em Lisboa, o que é que acontece? Fruto do sistema autárquico ser presidencialista nas câmaras municipais, ou seja, domina tem que ser o partido mais votado, é o partido que elege o Presidente de Câmara, e atendendo também ao xadrez político, parece-me evidente que a direita tem que somar, não tem que dividir. Isto é, tem que haver uma frente de centro-direita, porque é a única hipótese de conseguirmos derrotar o Partido Socialista na capital. Portanto, as probabilidades apontam todas nesse sentido. Já chegaram ao momento de começar a olhar para o perfil dessa pessoa? Exatamente. O que neste momento estamos a tratar é exatamente isso que disse. É escolher o perfil da pessoa mais qualificada e indicada para poder disputar um projeto ganhador para a Câmara Municipal de Lisboa. E os 2 partidos estão a ter negociações e procuram apresentar um perfil de um candidato que tenha condições objetivas de ganhar a Câmara Municipal de Lisboa, representando este arco composto pelo PSD e pelo CDS. E esse é o nosso objetivo. A indisponibilidade da Assunção Cristas foi para si uma surpresa ou foi um alívio?
Não, ou seja, eu respeito a opinião da doutora Assunção Cristas, na medida em que as candidaturas dependem sempre da vontade individual. E se a professora Assunção Cristas entende que não estão reunidas estas condições pessoais, porque quer dedicar-se à sua vida profissional e familiar, eu, enquanto Presidente do Partido, tenho que me curvar humildemente para essa sua expressão de vontade. Portanto, respeito-a em toda a linha. Eu disse-o várias vezes em entrevistas que a Assunção Cristas seria um nome muito forte, ou seja, um ativo valioso do CDS para encabeçar uma coligação de centro-direita a Lisboa. E posso até informar que nas conversas que tive com o Rio, a Assunção Cristas era um dos nomes que o CDS propôs e colocou em cima da mesa para poder liderar essa coligação de centro-direita. Uma vez que a Assunção Cristas demonstrou essa disponibilidade... E alguma vez disse isso à própria? Ou seja, eu há muito tempo que venho tentando encontrar-me com a Assunção Cristas. Infelizmente, a Assunção Cristas nunca revelou a disponibilidade para se reunir com o Presidente do Partido. Soube pela comunicação social e pelas redes sociais da sua indisponibilidade para ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa. Não foi por falta de tentativa da minha parte que não chegámos a conversar a sós e pessoalmente sobre esse assunto. Agora, não constitui surpresa para a Assunção Cristas estas minhas posições públicas, porque expressei-as até nos órgãos de comunicação social. Em várias entrevistas que concedi, eu dei nota de que, na opinião do CDS, a Assunção Cristas era um nome forte para liderar uma coligação de centro-direita. Portanto, isso era do seu conhecimento. Ficou sentido por saber disso através desse tal post da Assunção Cristas, a sua indisponibilidade para concorrer às eleições autárquicas? Olha, eu confesso-lhe que eu não faria as coisas dessa maneira. Eu sempre tive respeito por todos os presidentes do partido, concordando mais ou menos com a sua linha política, com o seu programa ou a condução do partido. Não teria optado por divulgar primeiro ao país a minha intenção, em detrimento de previamente dar conta disso ao próprio Presidente do Partido. Mas, uma vez mais, sem qualquer tipo de melindre, nem ressentimento, respeito a opção da Assunção Cristas, embora faça esta ressalva, é que eu não teria feito as coisas desta maneira. O PST quer o adiamento das eleições. Neste momento, qual é a sua posição face a essa matéria? O CDS está sensível quanto aos problemas que se colocam sobre a realização das eleições autárquicas no calendário normal. O que eu acho... Mas mais 1 ou 2 meses tem algum efeito nessa matéria? A questão é mesmo essa. O que é que eu tenho dito? Acho que a ponderação sobre o adiamento das eleições autárquicas deve ter lugar em momento posterior. Isto é, quando tivermos dados mais consistentes e sólidos, em primeiro lugar, sobre a evolução da pandemia e, segundo, sobre a evolução do plano de vacinação. Portanto, quando tivermos um desenho, um quadro mental, um estado da arte mais rigoroso sobre... o país, na data em que se pretendem fazer as eleições autárquicas, portanto lá para finais de setembro ou outubro, aí sim, eu acho que estamos em condições de tomar uma decisão com bom senso e com a serenidade que se exige e com a devida antecipação. Portanto, eu estimo que lá no início do verão, lá para junho, eu acho que estaremos munidos dos dados necessários para tomar uma opção dessas com rigor e uma ponderação lúcida sobre o tema. É isto que eu acho. Há muita gente que olha para aquela proclamação do PSD Sim. e do CDS conjuntamente em relação à não intenção de fazer qualquer coligação com o Chega nas próximas autárquicas, sobretudo como uma necessidade dos dois partidos falarem para dentro e afastarem o espectro e as críticas que internas se começavam a levantar. Foi isso? Não. Repare, isso prende-se com razões também da natureza dos dois partidos. O CDS tem 46 anos de história à semelhança do PSD. Temos uma malha de implantação autárquica a nível nacional. Estamos há muitos anos em diálogo estruturado com o PSD, com quem temos tido bastantes alianças pré-eleitorais com vista a ganhar câmaras municipais. Portanto, há todo um histórico e uma tradição entre os dois partidos que apontam nesse sentido. Nós nunca precisamos de um terceiro elemento para aglutinar uma coesão entre estes dois partidos que lhe possibilitasse vencer câmaras municipais. Portanto, nós estamos no respaldo da história a repetir exatamente aquilo que fizemos nos outros anos. É tão simples quanto isto. O que é que ainda não sabemos desse acordo? Já me disse que estão na fase de analisar perfis e definir perfis, de escolher pessoas. O que é que ainda não sabemos desse acordo que o PSD e o CDS rubricaram? Eu acho que o essencial está dito, sem prejuízo de depois haver ainda os últimos detalhes, que ainda estamos a acordar, e por isso eu me mantenho a reserva quanto a eles, porque é isso que ditam as regras do institucionalismo. Estão a falar quase todos os dias, é isso? Não, temos falado bastante regularmente nas últimas semanas, porque o acordo que está neste momento a ser cozinhado entre os dois partidos é um acordo quadro, isto é um entendimento de chapéu
que serve para todo o país, mas que também dá liberdade às nossas estruturas de base intermédias, isto é, as concelhias e as distritais, para apontarem pistas e caminhos quanto às estratégias eleitorais a nível local. E essa data tem que ser encontrada até quando? Até quando é que tem que ser encontrado esse nas próximas semanas esse acordo estará fechado, mas uma vez mais digo, isto é um acordo geral e abstrato, que depois terá que ser concretizado conselho a conselho, ouvidas as nossas estruturas locais, sendo certo que a última decisão pertence às direções dos dois partidos. Portanto, isto é cautela, um conjunto de situações a nível patrimonial, financeiro, político e de forma até da apresentação das candidaturas, que depois obriga a que isto seja concretizado em cada um dos conselhos e que requer um envolvimento também depois das estruturas partidárias de ambos as forças políticas. Mas está bem encaminhado e eu acho que se mantém a tradição de outros anos, sendo certo que esta ambição aumenta. Nós achamos que temos condições, PSD e CDS, de ganhar as eleições autárquicas ao Partido Socialista e que isto significa um virar de página também do socialismo a nível nacional, como por exemplo aconteceu com António Guterres. Ganhar ao Partido Socialista é ter mais uma Câmara do que o Partido Socialista. Assim, ganhar ao Partido Socialista significa exatamente isso. É o centro-direita ter mais câmaras do que tem o Partido Socialista. Estas vitórias são mesmo assim. Agora, depois há ganhos de causa, que podemos amealhar, que é todas aquelas câmaras que pertenciam à esquerda ou ao Partido Socialista em concreto, que vão ser reconquistadas para o domínio do centro-direita, que também serão vitórias que nós não desconsideraremos. Mas é evidente que, no total do país, nós queremos contabilizar o centro-direita mais câmaras do que o Partido Socialista. Isso é que significa matematicamente uma vitória eleitoral. Vamos agora também à mensagem política. Eu li ou ouvi, já não me lembro, da sua parte, esta noção de que o partido não pode ter 200 ideias para comunicar, tem que ter meia dúzia delas e centrar-se em cada uma. Eu gostaria de lhe colocar, muito rapidamente, 6 áreas de atuação e que me dissesse uma ou duas medidas prioritárias, esquematicamente, nessas áreas. Saúde. Defendemos uma via verde de saúde. É a contratualização com o setor particular e social de serviços médicos para todos os portugueses que não têm uma consulta, um exame e uma cirurgia no SNS, que seja paga pelo Estado. Ou seja, a um português não lhe interessa saber quem é que presta o serviço, se é um hospital privado ou se é um hospital público. Quer é poder ser tratado e não morrer numa fila de espera interminável que já tem anos. E Portugal registra hoje a maior mortalidade dos últimos 20 anos. Portanto, complementaridade, SNS, privados sem dúvida, e serviços sociais. Sem dúvida. Essa é uma medida na área da saúde que nós defendemos há muito tempo. No ensino? No ensino, olha, nós defendemos no ensino uma liberdade de escolha, isto é, que cada estudante e a sua família possam optar pelo estabelecimento de ensino que achem mais indicado para si próprios. Isto é, que não deve estar condicionado pelo Código Postal. Como é que isso se faz? Isso faz dando opção para cada aluno, através daquilo que chamamos muitas vezes do cheque ensino, poder escolher uma escola do setor particular e cooperativo ou uma escola pública, desde que tenham os meios necessários dados pelo Estado para fazer essa opção. Isto é, as famílias com mais rendimentos podem escolher uma escola de acordo com a sua carteira, porque têm essa liberdade. Mas uma família mais pobre não tem as mesmas opções de escolha. Nós queremos um clima de igualdade de oportunidades que permita às famílias poder escolher que estabelecimento de ensino procuram frequentar, apoiados pelo Estado. Como é que olhou para aquele caso daquela família de Famalicão? Olha, esse caso é muito simples. Eu acho que a escola não deve ministrar ensinamentos doutrinários ou ideológicos. Isto é, tem que ser um reprodutor de conhecimentos técnico-científicos e tudo mais, no que entra no plano dos valores sociais, deve ser dada à família essa mesma autonomia para poder ensinar de acordo com os princípios que tem para si e considera mais adequados. Não deve ser a escola a educar, a escola deve ensinar. Portanto, eu acho que deve ser dada a possibilidade, e o CDS propôs, que a disciplina de Educação Cívica e de Cidadania seja optativa e, portanto, que recaia na escolha das famílias, dos encarregados de educação, saber se os alunos devem ou não frequentar essa mesma disciplina. Se isto não for possível, como foi chumbado no Parlamento este projeto de lei do CDS, pelo menos que o programa seja revisto e que se entre em matérias de cidadania, da arquitetura do Estado Democrático, dos direitos políticos e sociais, mas que não extravase... Mas naquele caso concreto sentiu que o seu partido deu todo o apoio que aquela família... Claro, até foi, sem dúvida, o CDS defende essa causa da liberdade de escolha, a liberdade de educação, a autonomia das famílias, dizer que a escola não lhe compete
passar para os estudantes conhecimentos doutrinários ou ideológicos, deve ser impoluta desse ponto de vista. Aliás, é isso que diz a Constituição, nós utilizamos um fundamento constitucional. Dissemos claramente que a escola deve ser vedada a possibilidade de se intrometer em áreas ideológicas, políticas, doutrinárias e deve remeter-se ao seu papel de ensino de acordo com as disciplinas que estão plasmadas nos programas. E nós dissemos isso e mais fomos consequentes com a nossa opinião e com a defesa dessa família, dizendo sim que devia ser aprovado um projeto de lei apresentado no Parlamento para que a disciplina de cidadania fosse optativa. Portanto, nesse aspecto... Outra área, segurança e justiça. Na área da segurança. Na área da segurança, o CDS entende que deve ser dada mais autoridade às nossas forças de segurança. Nós defendemos, inclusive no Parlamento, um agravamento da moldura penal de crimes cometidos contra as nossas forças de segurança e devem ser dados mais meios e equipamentos para o cumprimento da sua missão. Nós assistimos, aí durante as férias do Natal e o início do Ano Novo, a situações em que, perante a ameaça e a insurreição de gente que estava contra a lei e a ordem, as nossas forças de segurança foram obrigadas a recolher aos seus aquartelamentos e aos seus postos porque não tiveram à sua disposição os meios necessários para conter a ameaça. Isto é inadmissível. Completamente inadmissível. As nossas forças de segurança, no cumprimento da lei e da ordem, devem ter à sua disposição os instrumentos necessários para repelir a ameaça onde quer que ela ocorra. Portanto, eu acho que sim, a moldura penal deve ser agravada contra agentes de autoridade e mais, acho que neste momento as nossas forças de segurança não têm à sua disposição os instrumentos para cumprir e honrar a sua missão sem colocar em risco a própria vida e a segurança dos nossos agentes. Portanto, isso tem que ser... Fiscalidade. Ao nível da fiscalidade, olha, nós defendemos um abaixamento geral das taxas do IRC e do IRS. Ou seja, nós temos um IRC de 19% para que o nosso país seja mais competitivo, que atraia investimento e para que as nossas empresas tenham uma maior vitalidade e que outras se juntem cá. Porque as empresas são o ventilador da nossa economia. E numa altura pós-Covid, a Europa vai reorganizar-se ao nível do seu tecido empresarial. E só os países que tiverem condições mais vantajosas para captar esse investimento, e recordo que o nosso investimento está ao nível de 1997, portanto está muito baixo, é que nós vamos conseguir gerar emprego e criar riqueza em Portugal para depois a riqueza ser distribuída. Portanto, eu acho que um abaixamento da taxa da tabela do IRC para 19% e um abaixamento geral das tabelas do IRS permite às famílias pouparem rendimentos, porque nós acreditamos que uma família gera melhor o seu dinheiro do que o Estado. E isso, ou nós favorecemos a captação de poupança e as famílias exporem de mais riqueza para, em liberdade, fazerem as suas opções, é um estímulo também à própria família e à realização pessoal das pessoas. Sobre a economia, olha, eu acho que a nossa economia está a atravessar um período crítico, está ligado ao ventilador. E é impossível discutir economia sem debatermos o contexto do Covid. Nós precisamos de apoios mais rápidos para a economia, sem burocracias e que cheguem às pessoas. Não são pacotes, como por exemplo o apoiar.pt, que já estão completamente esgotadas. Portanto, nós temos linhas de crédito a fundo perdido. Defendemos que seja criado um mecanismo de acerto de contas entre o Estado e as empresas, porque o Estado deve dinheiro à economia que não está a pagar e é dinheiro que neste momento fazia falta para fazer um choque de tesouraria. Defendemos a criação de um programa paga sem juros, isto é, para as empresas terem acesso aos programas de apoio, precisam de ter liquidadas as suas dívidas ao fisco. Portanto, um programa como em várias prestações sem juros era fundamental para que as empresas regularizassem a situação de dívida perante o fisco e poderem aceder a esses mesmos apoios. Também defendemos, por exemplo... Na luta contra o Covid, o que é que teria feito diferente daquilo que fez o governo de António Costa? Eu acho que o governo de António Costa, essencialmente, tem falhado no planeamento, na previsão e na antecipação desta crise pandémica. Toda a gente estava a adivinhar que viria aí uma segunda e uma terceira vaga e nós não nos preparámos para esse efeito. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Ao nível do rastreio, o Governo já prometeu sucessivas vezes que vai reforçar as equipas de saúde pública nas ruas. Para quê? Para que nós saibamos como é que as pessoas estão infectadas e interrompermos as cadeias de transmissão. Em Portugal, 87% dos casos infectados não sabem como é que contraíram o vírus. E demora 6 dias em média para contactar o infectado e saber-se com quem é que esteve em contacto para depois isolar ou não as pessoas. A testagem é algo que continua a falhar. A OMS voltou a dizer testar, testar e testar. Foram as recomendações no início da primeira vaga. Nós estamos a testar pouco, temos de testar massivamente para confinarmos todas as pessoas que estão infectadas. E agora no plano da aquisição de vacinas, acha que Portugal devia ter uma estratégia complementar à da União Europeia? Claro que sim. Olha, sobre a vacinação, nós temos bons exemplos na Europa que estão a fazer um excelente trabalho. O que eu lhe pergunto é se devíamos estar a comprar também, tentar entrar no mercado e comprar vacinas.
É assim, depende da velocidade e das doses disponíveis, porque nós sabemos que a rapidez com que vamos vacinar depende das quantidades de vacinas que a Europa nos vai disponibilizar. Agora, Portugal tem que perceber, em primeiro lugar, uma coisa. Ou tem ou não um procedimento oleado que lhe permita não desperdiçar as vacinas que tem disponíveis, em primeiro lugar. A Alemanha fez uma coisa que eu acho extraordinária, que é, criou centros de vacinação e entregou-os à coordenação das nossas Forças Armadas. O que é que Portugal fez? Está a entregar este processo aos centros de saúde. Os centros de saúde não têm mãos a medir, estão de mãos e pés atados, continuam a deixar doentes não Covid para trás, os nossos idosos têm consultas por telefone, há portugueses que estão a morrer porque não conseguem ser tratados nas mesmas unidades de saúde. Ou seja, é uma questão também de organização do próprio processo e de planeamento. Centros de saúde não podem estar exclusivamente com a tarefa de vacinação. Devem ser criados mega centros de vacinação entregues às nossas Forças Armadas. E ainda vamos a tempo? Ainda vamos a tempo de o fazer. Mas eu, quando lhe fiz aquela pergunta, queria também saber qual era a sua posição face, por exemplo, ao caminho que seguiu a Hungria. A Hungria comprou a vacina Sputnik V da Rússia, digamos, à revelia até daquilo que a União Europeia queria. Advoga um caminho desses? Não, isso não faz sentido? Eu acho que não faz sentido fazer isso. Eu acho que a União Europeia está a andar bem, tem conseguido enquadrar a gestão do processo de vacinação em cooperação com os Estados-membros. Eu acho que Portugal tem que sim, junto à União Europeia, sindicar mais direitos para Portugal. Ou seja, porque eu sou um europeísta convicto, não é? Portanto, eu acho que... Não é federalista, mas é europeísta. Não sou federalista, exatamente. Sou soberanista, mas sou um europeísta. Mas eu acredito que Portugal se defende na União Europeia. E por isso é que nós temos as nossas instâncias internacionais, onde somos representados pelo nosso Primeiro-Ministro. E aí sim, pugnar para que Portugal tenha mais ferramentas para superar com êxito esta mesma pandemia, nomeadamente até ao nível das doses que temos disponíveis. Olha, há exemplos onde a vacinação está a decorrer de forma muito mais rápida do que em Portugal e onde, por exemplo, no caso das sobras, que nós aqui há uma sobra de vacina, porque as vacinas têm prazo de validade e são bem muito escassos, nós damos ao senhor da pastelaria ou damos ao transeunte que passa perto do edifício onde estão a ser vacinadas as pessoas. Sabe como é que Israel está a fazer? Criou uma espécie de happy hour para a administração de vacinas, onde diz o seguinte: nós estamos a vacinar em centros de vacinação. A partir das 6 da tarde, todas as vacinas que sobraram e não foram administradas, cada pessoa que chega e por ordem de chegada vai ser administrada a vacina. É um critério claro. É muito mais claro. E também é claro que a corrupção em Portugal é um problema preocupante ou é um fantasma regularmente agitado pelos críticos do sistema? É óbvio que a corrupção é um problema em Portugal, é uma erva daninha do nosso sistema político e ou ela é combatida por quem está dentro do sistema, ou nós vamos estar a promover que à margem do sistema surjam fenómenos que, a montante desse problema, querem destruir o próprio sistema político e substituí-lo por outras organizações ou modelos muito mais... Eu não estou a falar de Chega. Estou a falar dos populismos e das demagogias. Ou seja, ou nós oferecemos soluções razoáveis para problemas que são evidentes e admitimos que existem, ou então estamos a enfraquecer o próprio poder das instituições e o Estado de Direito Democrático. A corrupção tem de ser combatida nos partidos, tem que ser combatida nos órgãos de soberania, tem que ser combatida com uma correta prática política absolutamente transparente, que evite conflitos de interesse, que evite negociatas, a defesa dos valores em vez da defesa dos negócios. Mas o CDS não tem deixado esse discurso um bocadinho para outros partidos à sua direita? Eu acho que não, quer dizer, eu desde que fui eleito presidente do CDS tenho batido nas questões do combate à corrupção. Eu, como presidente da Juventude Popular, defendi medidas concretas que passavam pela penalização dos partidos na atribuição da subvenção se tivessem dirigentes condenados por corrupção, que defendi, inclusivamente, que um partido que tivesse dirigente condenado por corrupção, esse mesmo dirigente devia ser impedido de exercer novos cargos políticos no futuro. Defendia a limitação do mandato de deputados. Porque eu creio que os vícios do sistema alojam-se quando se começa a ter uma percepção de eternidade do poder. E as pessoas começam a confundir o interesse público com o seu interesse pessoal. E eu, sendo um jovem, eu acho que tenho condições, porque estou desinstalado, porque não dependo de interesses que já estavam há mais tempo a contaminar os sistemas políticos e partidários. Acho que tenho essa força e essa energia para fazer a mudança necessária. Portanto, do que uma pessoa que está cá há mais anos ou que andou a saltar de um partido para o outro à procura de um lugar ao sol. Os critérios de distribuição dos dinheiros que aí vêm da chamada bazuca europeia preocupam-no?
Preocupam. Então, olha, preocupa-me, claro que me preocupa. Então, se acontece com a distribuição de dinheiros, o mesmo está a acontecer com o plano de vacinação, algo de errado se passa. Porque, quer dizer, no plano de vacinação temos pessoas a passar à frente das outras, as chiques partiços do costume, o desvio de vacinas. Se nos fundos europeus acontece rigorosamente a mesma coisa, significa que nós estamos a privilegiar uma bolha dos amigos de sempre, de quem tem relações privilegiadas com o poder, e estamos, uma vez mais, a perder uma oportunidade de desenvolver o nosso país. E o que é que propõe concretamente? Que mecanismos para controlar a atribuição desse dinheiro? Olha, eu acho que deve ser criada uma comissão fiscalizada pelo Presidente do Tribunal de Contas para... Específica para a atribuição dos fundos europeus. Pode ser até interparlamentar, que tenha a presença do Presidente do Tribunal de Contas. Agora, ouça lá, a Procuradoria Europeia serve precisamente para isto, sabe? A Procuradoria Europeia é uma organização, um órgão da União Europeia que serve para escrutinar a atribuição dos fundos europeus. Nós mandamos para lá um procurador que ficou em segundo lugar e que o currículo foi falseado para passar para primeiro, substituindo a procuradora que ganhou, curiosamente foi a Coordenou Buscas no Ministério da Administração Interna. Na sua cabeça consegue estabelecer causa e efeito nessa nomeação? Eu não estabeleço causa e efeito, mas isso são factos. A procuradora que ficou em segundo lugar, em primeiro lugar, que venceu o concurso, foi a procurador Coordenou Buscas ao Ministério da Administração Interna por causa daquela compra de golas inflamáveis. E o procurador que ficou em segundo lugar é alguém da relação de confiança familiar das cortes do Partido Socialista. E isto é grave, isto mina a confiança das instituições. A mera neblina, o simples nevoeiro, não beneficia a credibilidade das instituições. Isto tem que ser dito. E depois não há consequências políticas. Quer dizer, o Conselho Superior do Ministério Público fixa os critérios, depois de saber quem são os candidatos, e não há responsabilidades. Temos uma Ministra da Justiça que é nomeada juíza do Supremo Tribunal de Justiça enquanto é Ministra da Justiça, que depois decide o aumento do salário do juiz do Supremo enquanto ainda é Ministra da Justiça. Quer dizer, isto é tudo uma falta de ética e uma total irresponsabilidade que ninguém retira consequências. E o Primeiro-Ministro não demite a Ministra da Justiça. Quer dizer, isto é grave demais para ser verdade. E, sinceramente, isto não faz antever nada de bom quando tivermos a tal bazuca e andarmos completamente embriagados num saco de notas. Termina aqui a primeira parte desta entrevista. Voltamos já a seguir para falar com Francisco Rodrigues Santos de outros dois temas, a vida interna do partido e os desafios novos que surgem à direita do CDS. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Vamos então à segunda parte desta conversa e proponho, Francisco Rodrigues Santos, começar com a evidente consolidação das novas realidades partidárias à direita do CDS. A minha pergunta é, concretamente, se acha que o partido deve adequar o seu programa ao aparecimento do Chega e da Iniciativa Liberal. Não, eu acho que o CDS deve ocupar o espaço que sempre preencheu desde a sua fundação, enquanto um partido da direita social que dá preferência aos mais vulneráveis, que é a favor da liberdade económica, do desenvolvimento do país, da defesa da nossa história, o Partido Patriota com responsabilidades na governação do país, que nunca se confundiu com epifenómenos, com modas ou com discursos que resvalam para o radicalismo ou para o populismo. Portanto, esse espaço... É assim ainda CDS... como moda que olha para o Chega e para a Iniciativa Liberal? É assim, eu admito que o surgimento de novos partidos advém de uma própria descaracterização do sistema político. Eu candidatei-me a presidente do CDS porque entendi que o partido perdeu alguma densidade política nos últimos anos, perdeu identidade e a sua proposta política foi incompreensível aos olhos dos portugueses. O que eu procuro é que agora o CDS se afirme como um partido da direita social que tem uma proposta clara para Portugal. Uma proposta... E essa direita social, essa é uma bandeira suficiente para que o eleitor distinga o CDS? Não é só, porque eu tenho que traduzir este chavão em pontos e bandeiras muito concretas. E que bandeiras são essas que eu gostava que o CDS atacasse mais do que qualquer outro partido em Portugal? Olha, a bandeira dos nossos idosos. Portugal é um país cada vez mais envelhecido.
Os nossos idosos, que podem ser os nossos pais ou podem ser os nossos avós, estão isolados, estão abandonados, precisam de cuidados e uma dignidade no final de vida. Cuidar de quem cuidou de nós é uma bandeira que eu me proponho. E foi por isso que, inclusivamente, defendi a criação de um vale farmácia. Ou seja, para os idosos mais carenciados, que não têm possibilidades de comprar medicamentos, e são 1 em cada 10 em Portugal, o Estado lhes paga na totalidade esses mesmos medicamentos, para terem qualidade de vida. O mesmo temos que falar ao nível das instituições, ou seja, dos lares, que neste momento há uma procura enorme para pouca oferta, e dar condições às famílias, sobretudo aos cuidadores informais, de poder tomar conta dos seus idosos até ao último suspiro, para serem tratados com amor e com o carinho que merecem. Outro tema que eu acho muito relevante é o tema dos jovens, das novas gerações. A minha faixa etária e até aqueles que são mais novos do que eu debatem-se com sérios problemas ao nível de entrada no mercado de trabalho, em ter uma remuneração correspondente às suas qualificações profissionais. Há muita precariedade laboral, há falsos recibos verdes que não são fiscalizados, há dificuldades na obtenção de habitação, sobretudo nas grandes malhas urbanas. Eu não queria voltar à parte programática, eu gostaria de me concentrar, digamos, nessas instituições político-partidárias, mas mesmo assim volto um bocadinho atrás para lhe dizer o seguinte. Na semana passada eu entrevistei o José Ribeiro de Castro, antigo presidente do CDS, e ele disse-me que o combate à pobreza devia ser também uma bandeira forte do CDS. Sem dúvida. Está de acordo? Completamente. É isso que significa a direita social. É uma preferência para aqueles que são mais vulneráveis e os que sentem mais dificuldades e estão mais expostos a discriminações negativas em Portugal. E eu não tenho dúvidas, os nossos idosos e os jovens acontece isso. São faixas em que estão a ser ameaçadas pela pobreza, algumas delas pobreza extrema, que não têm recursos para vencer os ciclos de pobreza a que estão sujeitos, para recuperar económica e socialmente, para a constituição de família, como falava nos jovens, para ter uma habitação, sobretudo nas grandes malhas urbanas. E eu acho que nós tendemos incentivos a estas pessoas, até vamos estar a promover a coesão territorial e o desenvolvimento sustentado e equilibrado de todo o nosso país. Portanto, essas duas bandeiras são claramente apostas do CDS. E tudo o que me disse até agora é suficiente para que um eleitor de direita não sinta vocação para votar ou na Iniciativa Liberal ou no Chega? Só deixe-me dizer a última, porque a economia é importante, porque é, se quiser, o core business da Iniciativa Liberal. O CDS sempre foi um partido pró-iniciativa privada. Nós defendemos um clima fiscal de abaixamento de impostos para que isso estimule o investimento, a competitividade, a criação de riqueza e a captação de emprego. Se o CDS for este partido de vanguarda que defende para Portugal um modelo altamente inovador para o fomento do investimento, para aquelas pessoas que querem empreender, querem criar o seu negócio, não querem ser escravizadas pelo Estado, querem ser donas dos seus rendimentos, que querem chegar ao final do mês e não entregar 20% ou 25% ou 30% daquilo que ganham ao Estado. Podem também votar no CDS? Podem votar no CDS. Não precisam votar na Iniciativa Liberal? Claramente, porque o CDS sempre foi esse partido. Aquelas pessoas que têm uma visão mais liberal da economia, antes de haver o surgimento de outros partidos, votavam no CDS. E eu quero dizer-lhes que o CDS continua a ser a casa daqueles que, tendo vocação social, atenção, tendo vocação social, porque o CDS sempre teve essa matriz, uma matriz que não é individualista, não é anarcocapitalista, não desacredita o Estado, não rejeita a figura de haver um Estado, sobretudo social, defendem que as pessoas devem ter uma liberdade económica que neste momento não existe em Portugal, porque estão a ser altamente tributadas e massacradas com impostos. Muito resumidamente, eu gostava que comentasse duas, digamos, dos eixos principais daquilo que tem sido o discurso do Chega. Há em Portugal algum problema com os ciganos, primeira. Segunda, o Governo, o Estado, apoia tanto quanto devia as forças de segurança? As forças de segurança é uma bandeira antiquíssima do CDS. O CDS sempre falou para as nossas forças de segurança. O que nós reparamos é que, de facto, não existem, neste momento, condições para as nossas forças de segurança terem a vontade e a autoridade que precisam para o cumprimento da sua missão. Faltam equipamentos, faltam viaturas, falta dignidade até nas próprias instalações, falta até uma retribuição à altura das suas funções. Falta mais dotação, não é? Esse é do Orçamento de Estado? Claro que precisa de haver um reforço da dotação. O CDS tem reclamado em cada discussão do Orçamento do Estado. Temos apresentado propostas nesse sentido. Portanto, a bandeira das nossas forças de segurança sempre foi muito cara ao CDS. O tema da lei e da ordem sempre foi uma tatuagem de um partido como o CDS. E eu quero, naturalmente, não deixar cair essa ideia. E tenho-me batido por isso é que nós apresentámos aquela proposta de até aumentar as molduras penais para quem cometer crimes contra os nossos agentes de autoridade. Portanto, as forças de segurança é um património que
que o CDS sempre soube respeitar e defender na sede própria. Sobre a questão dos ciganos. Eu, mais interessado do que saber a etnia do prevaricador, do delinquente, a mim interessa-me saber se o Estado consegue censurar e reprimir comportamentos desviantes da própria lei. Portanto, eu não gosto de fazer um discurso... Que existem, de parte de algumas pessoas. Claro que existe, então não existe, por isso é que existem... As prisões estão cheias, por isso é que existem os tribunais atolados em processos de crime, por isso é que existem leis penais. Há sempre alguém que desrespeita a lei e tem que ser sancionado por isso. Agora, fazer este discurso à boleia de uma etnia, fazendo generalizações, eu acho isso abusivo. E por isso não gosto desse tipo de discurso. A mim, se me importar, é assim, olha, Francisco, vamos aqui aplicar critérios firmes, eficazes e fortes para combater a criminalidade. Seja um cigano, seja um muçulmano, seja um católico, seja um português ou estrangeiro, não interessa a origem ou a natureza do criminoso. Interessa-me saber se o Estado consegue ou não conter a ameaça e imputar responsabilidades criminais a quem o faz. Isso para mim é que é verdadeiramente importante. Olha, o tema, eu sou completamente contra a pena de morte. Nem sequer acho natural referendar-se a vida. A vida é um valor supremo. Eu defendo a vida desde a concepção até à morte natural. Se me disserem que devemos agravar um determinado tipo de molduras penais para crimes de sangue, estou disponível para o fazer. Portanto, prisão perpétua não é um sistema tabu. Não é digamos, uma ideia... Para mim, eu sou contra a pena de morte e sou contra a prisão perpétua também. Porque eu acredito sempre na possibilidade de reinserirmos ou na reconversão de quem prevarica um erro. Eu acho que o homem é sempre maior do que o seu erro. Percebe? E não defendo esse tipo de sistemas. É como católico, a minha formação, a obriga da doutrina social da Igreja, não permite aderir a esse tipo de sistemas. Portanto, se falarmos do agravamento de algumas molduras penais, tudo bem, podemos ir por esse caminho. Portanto, eu acho que o CDS tem aqui um papel que sempre foi o seu e que agora ganhou ainda mais relevância. Não é mudar o que foi, não é transformar-se, não é travestir-se de outra coisa. É apresentar uma voz intransigente nos valores, mas moderada para problemas que as pessoas identificam, como a segurança, como a corrupção, como a precariedade, como o nosso sistema de justiça, como a educação, como o mercado de trabalho, que mais nenhum outro partido fala, ou os que falam apresentam soluções que são completamente radicais, mas como são os únicos que abordam esses problemas, as pessoas atiram para ali porque acham que é as únicas soluções para resolver essas chagas do nosso sistema político. São os únicos que falam nesses problemas. Quer dizer que se está a autocriticar também do que se passou no último ano e meio, que devia ter falado mais nessas temáticas? Não, eu estou a dizer que nem sempre... Eu estou com um problema, confesso, no CDS, que é o seguinte. É muito fácil para aqueles que dizem assim uma alarvidade, uma atuarda, fazer barulho e aquilo ser falado, do que alguém que, como eu, num partido que representa 4% e tem 5 deputados, apresentar soluções que, na minha opinião, são moderadas... Mas rejeitará sempre o soundbite, mesmo que isso... Eu não tenho problemas nos com soundbites. Eu acho que os soundbites são importantes se conseguirem ilustrar uma ideia. Agora, eu acho que o soundbite não deve prevalecer à substância da proposta. E o que eu acho é que é muito mais fácil dizer coisas que chocam. Mesmo que os eleitores deem valor a isso? Não, os eleitores têm que ser cativados pelos partidos políticos, mas têm que conhecer a sua mensagem. Qual é o veículo? É a comunicação social. Portanto, se a comunicação social muitas vezes dá uma importância desmesurada e uma amplitude a qualquer aleivosia que é dita por um partido e aqueles que defendem soluções razoáveis para os problemas não têm a mesma cobertura, é óbvio que a única coisa que se vai falar é dos agitadores dos medos e dos fantasmas e que provocam as fraturas sociais. Não é de um partido razoável e moderado. Portanto, eu acho é que deve ser dada mais importância a quem procura resolver os problemas, evitando o caos social e tem eficácia para corresponder a essas preocupações, do que aqueles que mais não querem do que apresentar soluções completamente irrazoáveis, desprovidas de bom senso, mas que acabam por dar cliques na internet e gostos nas redes sociais e dão muitas audiências porque são verdadeiramente inusitadas. Não foi a comunicação social que deu 10% ao André Ventura nas últimas presidenciais? João, acredito que eu acho que a comunicação social levou muitas vezes o chega ao colo. O CDS, ao longo da sua história, tem estado sempre disponível para coligações pré-eleitorais e depois das eleições com o PST. Se é sempre assim, porquê é que um eleitor de direita não vai votar logo diretamente no PST? Porquê é que deve votar no CDS? Não, porque, assim, o CDS e o PST são partidos estruturalmente diferentes. Não é? O Partido Social-Democrata tem uma visão da sociedade e economia mais próximas da social-democracia? Do centro, se quiser, e o CDS é um partido que, embora se chame do Centro Democrático Social, sempre ocupou um espaço mais à direita do nosso espectro político. O que acontece é que... E que chegou a autoproclamar-se de esquerda aqui ainda há umas dezenas de anos. Assim, eu não me lembro disso. Não, mas lembro-me.
Assim, eu acho é que estes dois partidos têm um papel complementar que não é substitutivo. E quando nós queremos fazer um chapéu de largo escopo que abranja o centro e a direita, eu acho que nesse aspecto eu e o Dr. Rui Rio conseguimos perfeitamente conjugar-nos, porque o Rui assume-se como uma pessoa mais centro e eu como um homem mais de direita. Portanto, eu acho que temos um chapéu que é largo e um braço que nos permite apresentarmos aqui uma visão complementar até da própria sociedade. O CDS é um partido orientado pela democracia cristã, é um partido conservador e nenhum destes atributos pertence ao Partido Social Democrata. E na economia temos uma visão muito mais para o mercado, economia social de mercado, iniciativa privada, do que propriamente o PSD. E nós também não somos um partido que tenha os vícios, nem, se quiser, as clientelas de um partido de poder por si só, como são outros, não é? Nomeadamente os partidos do Centrão. Antes de reclamar alguns minutos para olhar para dentro do CDS, eu gostaria de lhe pôr uma pergunta que é, num cenário imaginário, se neste momento houvesse umas eleições legislativas e estivéssemos perante a mesma realidade que aconteceu nos Açores há pouco tempo, acha que o PSD e o CDS, para tirarem a esquerda, neste caso o PS do Governo Nacional, deveriam fazer um entendimento com o Chega, com a Iniciativa Liberal, com o PPM, com os partidos à direita? Eu quero lhe dizer isto, o acordo que foi feito nos Açores a mim não me choca rigorosamente nada. Porquê? Porque eu não excluo um apoio pela sua origem. Isto é, todos os dias no Parlamento, a esquerda recebe votos da direita, inclusive do Chega e da Iniciativa Liberal. E isso nunca causou celeuma nem provocou broá a rigorosamente ninguém. O que aconteceu nos Açores foi o seguinte. O Partido Chega... Nós sabemos tudo o que aconteceu nos Açores. Aqui a questão para mim é saber se, perante idêntico cenário a nível nacional, o PSD e o CDS devem ter a mesma forma de olhar para um eventual apoio do Chega. Eu acho da Iniciativa Liberal. Sim, eu já disse que coligações com o Chega, para mim, estavam completamente afastadas. Portanto, isso eu já o disse. Agora, mas apoio parlamentar, por exemplo? Se for um apoio que signifique a aprovação das nossas ideias, dos nossos projetos, das nossas propostas, eu não vejo que ele possa ser rejeitado, independentemente da origem que tenha. E é exatamente o mesmo espírito da negociação interparlamentar que existe na Assembleia da República. Portanto, quem colocou os partidos no Parlamento não foram os seus dirigentes, foi o povo português. Portanto, se nós tivermos que negociar para aprovar o nosso projeto para o país, eu acho que isso tem que ser feito com qualquer partido que seja disponível para subscrever as nossas ideias para Portugal. Inclusivamente a Iniciativa Liberal e o Chega. Bom, vamos então ao CDS. Eu já ouvi dizer que a sua liderança foi minada desde o início e também difícil de digerir por algumas franjas dentro do CDS. Concretamente, está a falar de quem? É capaz de pôr nomes dessas pessoas? Não vou pôr nomes dessas pessoas porque eu acho que a discussão... Então por aí eu já a seguir. Diga? Então por aí eu já a seguir. Ok, pode pôr, mas o que eu senti foi que durante a minha liderança do partido, eu que fui eleito com o apoio das bases, e essa é a vocação original do meu mandato, fui eleito pelo povo do CDS, eu não pedi autorização a ninguém para ser candidato, não tive padrinhos, nem fui entronizado por barões dentro do CDS. Tive um projeto, apresentei-me a votos e venci com o apoio dos militantes do partido. E tenho uma legitimidade para exercer um mandato que dura 2 anos. E eu senti que ao longo destes últimos 12 meses, portanto, o último ano, metade do meu mandato, o ambiente na comunicação social, as notícias que saíam a propósito da vida interna do CDS, foi constantemente intoxicado e poluído por pessoas dentro do próprio partido. Mais uma vez a comunicação social. Não tem nada a ver com a comunicação social, porque é óbvio que isso é notícia, não é? A vida interna dos partidos é óbvio que gera interesse jornalístico, isso não tem nada a pôr, ainda bem que assim é. O que eu estou a dizer é, fico triste e não posso deixar de manifestar o meu profundo desagrado que algumas pessoas dentro do próprio partido, ao longo do último ano, em vez de estarem empenhadas em utilizar a voz pública que têm para promover as iniciativas do partido, para divulgar as nossas propostas e o rumo que o CDS estava a tomar, tenham optado por fazer trica interna, guerrilha e poluir o ambiente público do CDS através de uma guerra artificial que foram criando e que nos retirou espaço para afirmar as nossas propostas. Vou ser mais concreto. João Almeida, deputado, concorreu contra si no Congresso, tem sido uma oposição sistemática? Olha, no caso do João Almeida, eu tenho a dizer que ele tem tido uma postura bastante correta. Embora discorde das opiniões que ele expressa no Conselho Nacional, nomeadamente naquilo que diz respeito à avaliação da minha liderança. Enquanto deputado do parlamentar do... Enquanto deputado eu não tenho nenhuma razão de queixa do João Almeida. Pelo contrário, aliás, sempre que o João Almeida é chamado a ter intervenções parlamentares, tem o cuidado de
repetir e reproduzir aquilo que é o discurso da direção, tocando nas nossas ideias-chave e nas nossas propostas de bandeira. E eu, esse mérito, tenho que lhe reconhecer. É alguém que tem o esforço de se articular com a direção do partido. Então vou-lhe fazer aqui uma citação. Afinal, a principal oposição à direção de Francisco Rodrigues dos Santos não vem de outras forças políticas ou sociais, vem do seu grupo parlamentar. Quem disse isto foi na semana passada o Bagão Félix, independente, figura de qualquer forma ligada ao CDS, no Jornal Económico. Concorda com esta visão? Olha, como as pessoas sabem, o grupo parlamentar do CDS não foi escolhido pela minha liderança. E advém de relações e escolhas de confiança da direção anterior. E eu não consigo negar que o grupo parlamentar do partido não me apoiou no último congresso e neste último episódio da apresentação da minha moção de confiança, todos eles mostraram bastante críticos da liderança do meu partido. Isso é um facto. Mas naquilo que são as políticas do partido, tem estado ao seu lado ou não? Na mensagem que quer fazer passar para a opinião pública? Todos os sinais que dei publicamente foi sempre no sentido de mostrar a minha confiança, a minha lealdade e o meu espírito de compromisso com o grupo parlamentar, que é um instrumento fundamental para a ação política do CDS. Portanto, eu tenho sempre feito um esforço de coordenação sistemática com o grupo parlamentar para que eles fortifiquem e possam robustecer a mensagem do CDS. E eu quero e mantenho a intenção de contar com todos os deputados e consigamos encontrar entre nós maneiras de colocar de parte as divergências internas que possam existir, mas contribuir para uma afirmação política do CDS. Portanto, da parte do Presidente do Partido, não me ouvirá fazer críticas ao grupo parlamentar. Eu quero contar com o grupo parlamentar, com todos os deputados, e esperar que as nossas diferenças possam ser superadas em abono da firmeza do próprio CDS. Já percebi que insiste na sua posição de elo de ligação claro. No partido, mas se pudesse voltar atrás, não teria havido aquela posição pós-congresso de tentar integrar na sua direção e próximo de si gente que o tinha combatido e que, entretanto, depois também saiu? Eu fiz isso, não é? Como está a dizer, claro. Se voltaria a fazer isso ou se faria diferente? Não, voltaria a fazer. Porque mesmo depois das decisões que teve, voltaria a são fazer. conhecidas. Voltaria a fazer porque eu acho que nós devemos fazer aquilo que está certo, independentemente do resultado que poderá vir a ter. A política também é feita com risco e uma política que não tenha a noção de que muitas vezes é preciso unir em vez de dividir, ainda que possa trazer dissabores, é uma política de terra queimada e por isso eu não estou disponível. Eu tentei criar sustentabilidade para o meu projeto político que precisava naturalmente de agregar as várias fações que se apresentaram ao Congresso. Não se arrepende disso? Não, o CDS estava muito dividido e acho que era o mais certo a fazer. Olhando para o número de inadências, não se pode dizer que a vitória que conseguiu no último Conselho Nacional foi pouquinho. Não, vou-lhe até dizer que não. Sabe porquê? Repara uma coisa, as inércias estão consagradas no Estatuto, sempre assim foi. Agora é curioso que algumas pessoas... Não, mas é natural que tivesse tido mais votos em sede... Não é, sabe porquê? Porque houve pessoas que tinham inércias que foram lá votar contra a moção de confiança, tá? E depois até se vieram admitir dos órgãos nacionais onde estavam. E também tem outra coisa, veja isto. A minha mas moção... quer dizer, viu desertar das suas posições muita gente que o apoiava. Sim, 97% das pessoas que saíram do projeto não eram pessoas que estavam originariamente comigo, com a moção que eu apresentei a Congresso. E, portanto, aproveitaram o Conselho Nacional para estar de novo contra si. Claro, apresentaram-se. Mas veja isso, João. Eu tive 46% na aprovação da moção em Congresso. Só as pessoas que subscreveram a minha moção e que se apresentaram a votos. Eu sei. E no Conselho Nacional, se subtraímos as abstenções, porque não contam para o cálculo do quórum, eu tive 56%. Ou seja, eu tive um aumento de mais 10% de votação do que tive no Congresso, sozinho, contando só com os meus apoios. A plateia é diferente. Mas exatamente. Vamos seguir em frente para uma última pergunta, que é... José Ribeiro de Castro disse recentemente que Paulo Portas comandou de perto o último Conselho Nacional do CDS. Sentiu isso? Eu não senti isso. Eu não falei com o Paulo Portas. E, aliás, olhando para o resultado do Conselho Nacional, eu diria que fui eu que comandei o Conselho Nacional, não é? Porque consegui conduzir os meus aliados e as pessoas que suportavam esta direção a uma vitória. Portanto, sente que as pessoas que trabalharam de perto com Paulo Portas no passado recente são uma força de bloqueio? Volto a insistir nisso. Sabe, eu não... Esse argumento de que os portistas são contra a direção do partido é um argumento falacioso. Porque, repara, portistas fomos todos.
A dada altura, tirando... Também foi. Claro que sim. Estávamos todos a trabalhar com o líder do CDS, na altura Paulo Portas, para que tivesse os melhores resultados possíveis e nos permitisse regressar ao governo de Portugal. E assim o fizemos. Alguma vez falou com ele no último ano? Falei, claro, várias vezes com Paulo Portas. De resto, tenho uma ótima relação com o Paulo Portas. Enfim, agora, esses rumores também me constaram, mas eu não quero acreditar, com toda a franqueza, que Paulo Portas tenha tido qualquer interferência no desfecho ou no decurso do Conselho Nacional. Não. Há militantes que dizem que há razões para estarem eles preocupados com o futuro do CDS. O que é que têm a dizer a essas pessoas? Tenham esperança e confiança, e utilizar talvez uma frase do Winston Churchill, que dizia que o fracasso não é eterno, o sucesso não é definitivo, o conto é a coragem para continuar. E eu tenho muita coragem para continuar. Eu acredito que o projeto que apresentei ao partido está certo e que vai ter os seus resultados, como já teve nos Açores, como teve nas eleições presidenciais, onde contribuímos para a formação da maioria, e agora nas eleições autárquicas, onde eu creio que o CDS vai novamente voltar a conquistar boas razões para sorrir. Uma última pergunta nesta entrevista e à margem daquilo que temos falado nos últimos minutos. Há movimentações em relação ao BCE e à dívida. Há quem defenda que o BCE devia anular, como sabe, as dívidas públicas na sua posse para fomentar a reconstrução social. Devia também perdoar a dívida que foi feita no último ano desde que há o Covid. Como é que olha, como dirigente, como presidente do CDS, para essa matéria? Eu acho que nós, em matéria orçamental e financeira na União Europeia, nós não podemos ser dogmáticos, porque o dogmatismo e um certo músculo na forma como são implementadas as políticas económicas na União Europeia conduzem, por regra, à pobreza e à austeridade e à exclusão social. E Mário Draghi, acho que inaugurou uma nova vida da União Europeia no relacionamento com as dívidas soberanas dos Estados, que permitiu uma injeção de liquidez e de oxigénio para amenizar os efeitos das crises e consolidar as possibilidades de superação dessas mesmas crises económicas. Portanto, eu acho que deve haver um processo solidário de cooperação entre os Estados-membros que envolva naturalmente o BCE. Mas não com o perdão da dívida. O perdão da dívida, repare-se, o perdão da dívida, vamos lá ver uma coisa. O perdão da dívida aquela parte que está, digamos, na posse do BCE. Assim, eu acho é que se devem, a todo custo, amenizar os efeitos posteriores que esta crise poderá ter ao nível das dívidas soberanas. Porque é óbvio que nesta altura não há milagres, não há ideologias que valham. Porque mas esse amenizar, na sua visão, seria o quê? Amenizar, para mim, poderia ser, inclusivamente, criar possibilidades de recurso a financiamento da União Europeia muito a fundo perdido, outros sem juros. Para além do que já está definido da bazuca. Para além do que está definido da bazuca, sim. Eu acho que não se pode esgotar para este período, até porque, vamos lá ver, a maior parte dos Estados-membros não vão conseguir mitigar todos os danos que tiveram apenas com o envelope financeiro que está para vir. Portanto, daqui para a frente, eu acho que tem que ser criado um processo também de ajustamento à realidade de cada Estado-membro que lhe permita recuperar progressivamente, e não um processo de ajustamento abrupto e radical das próprias economias. Quer dizer, eu acho que isso é fundamental que aconteça com serenidade e também com bom senso. Mário Draghi provou que isso era possível. Assim como o plano Juncker na altura. Agora, se queremos voltar ao dogmatismo e à rigidez da crise de 2011, eu acho que não vão ter um bom desfecho. Chegámos ao fim desta entrevista. Obrigado, Francisco Rodrigues Santos, pela disponibilidade.